Recidiva de hérnia de disco? Essa é uma pergunta frequente no consultório. Meu nome é Luciano Miller, sou cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein e da Clínica Colunar. Para esse e outros temas, me siga aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Antes de falar sobre recidiva hérnia de disco, vamos entender primeiro o que é uma hérnia de disco. O disco é formado por duas partes, o ano fibroso e o núcleo pulposo. Quando esse disco rompe essa camada de colágeno, pode acontecer o extravasamento do conteúdo do disco em direção à raiz nervosa. Isso é chamado hérnia de disco, é o extravasamento desse conteúdo. E na medicina é tudo o que está no local não anatomicamente correto. Por isso que fala hérnia de disco, hérnia de hiato, hérnia inguinal, hérnia umbilical, e tem hérnia de disco que é o disco que se desloca da região que era para estar contido na região do disco intervertebral. Então, quando o paciente tem uma hérnia de disco, ele é feito o tratamento conservador, com uso de medicações, fisioterapia, acupuntura, e quando o paciente melhora, pode ser lançado mão até das infiltrações e bloqueios de dor. Quando não há melhora com tratamento conservador, é indicado a cirurgia. A cirurgia hoje é cirurgias cada vez menos agressivas, microscópio, endoscópio, para retirar o fragmento do disco intervertebral. Então, o paciente melhora a dor, tudo, e o paciente passa um tempo, ele faz o exame, porque ele começou a ter dor, e tem um fragmento novo, uma compressão da raiz nervosa, isso é chamado recidiva da hérnia de disco. E por que acontece a recidiva da hérnia de disco? O primeiro fator é o próprio disco do paciente. Tem discos do paciente que não são tão firmes, tem mais microfragmentos, então você tira o disco e mesmo aquela pressão pode formar um fragmento novamente. O segundo fator é você não retirar todo o disco, toda a hérnia, ficar um pedacinho lá e o paciente passa um tempo, começa a ter dor e tem ainda um fragmento lá comprimindo a raiz nervosa. E o terceiro fator, que é o mais importante, é não fazer uma recuperação adequada. Não esperar o tempo de cicatrização do disco, que muitas vezes o paciente ele sente uma melhora da dor depois da cirurgia da hérnia e ele não faz um repouso adequado. Então o disco não consegue cicatrizar e tem mais chance de formar um novo fragmento. Então, o terceiro fator que é extremamente importante é fazer uma reabilitação adequada. Nós, da Clínica Colunar, a gente procura, tem protocolos tanto de cirúrgico quanto de reabilitação, vídeos explicativos, livro e toda a orientação para seguir passo a passo, porque a gente sabe que quando o paciente não respeita, faz alguma coisa diferente do protocolo, tem mais chances de ter ou não a recidiva da hérnia de disco. E como tratar a recidiva da hérnia de disco? Às vezes pacientes me procuram perguntando, e agora, estou com uma recidiva, como que devo proceder? Primeiro, entender o tamanho dessa recidiva. Se é pequeno, muitas vezes com o tempo esse fragmento reabsorve e a dor melhora. Por quê? Se na hérnia de disco não acontecia isso? Porque muitas vezes a cirurgia da hérnia é uma cirurgia que você liberou ligamento, soltou mais um nervo, então se tiver um fragmentinho pequeno, com o tempo ele vai sendo reabsorvido e volta ao normal. Isso é muito frequente, por isso que não deve ser operado de cara uma recidiva, deve esperar um pouco mais. Nos fragmentos muito grandes, uma dor muito incapacitante, aí sim você pode abordar de novo esse disco vertebral e retirar o fragmento. Então, o que vai determinar ou não a abordagem cirúrgica desse fragmento será o tamanho, a queixa do paciente e a conversa com o médico. Isso é extremamente importante para avaliar se vale a pena ou não reabordar aquele fragmento de hérnia de disco ou esperar reabsorver. Então, a experiência do cirurgião em relação ao fragmento, essa recidiva vai determinar a reabordagem ou não da cirurgia. Mas o mais importante, finalizando, para entender a recidiva, a maioria das recidivas acontece por uma reabilitação inadequada, o paciente não respeita ou o fisioterapeuta ou o médico, as orientações, e acaba fazendo coisas fora do padrão normal que deveria ser feito na reabilitação, ou resolve esquecer a reabilitação, esquecer as orientações do médico e voltar às atividades, voltar ao esporte antes da hora. E isso realmente é um risco para você determinar ou não a sua recidiva. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Para esse e outros conteúdos, me siga aqui nas minhas mídias sociais, no meu canal do YouTube. Será um prazer sempre levar informação sobre coluna vertebral a todos vocês. Se gostou, deixa o like e encaminhe esse vídeo para outras pessoas, outros amigos que estão sofrendo de hérnia e tentar ajudar um pouco mais em relação a esse tema.